Hoje nós vamos falar sobre o PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano aqui para o município de Ubajara. É um documento muito bacana, são vários estudos. No caso aqui eu estou com o Código de Obras e Postura de Ubajara, um documento de 130 páginas, muito bem escrito, e que ele precisa ser renovado a cada 10 anos, né? E hoje eu vou falar aqui sobre o que o PDDU, né, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Ubajara, fala com relação às calçadas. Bom, pessoal, antes de começar, eu queria dizer que eu estou bastante surpreso pela quantidade de pessoas que têm acompanhado esses vídeos. E a gente faz aqui um monitoramento das pessoas que curtem, que compartilham, que comentam, né? Que isso é o que baliza o alcance desses conteúdos, uma vez que nós não estamos impulsionando. E muitas pessoas nos procurando para falar com relação a esses vídeos, então eu fico muito grato aí em poder estar prestando esse serviço, né? De certa forma é uma exposição e, mais uma vez, as pessoas são muito bem-vindas para fazer os comentários, inclusive para dar aí uma balizada no que vocês acham mais interessante para a gente falar aqui com relação ao município. É claro que esses vídeos têm o objetivo de mostrar para a população o nosso engajamento, né, com essas questões do município e como nós estamos vendo a possibilidade de, se conseguirmos uma cadeira lá como vereador aqui na Câmara de Ubajara, poder ajudar com o conhecimento que a gente tem, sobretudo com relação ao urbanismo, tá? E é muito difícil, realmente, porque a gente tem um roteiro, mas você tem que falar tudo sem intervalos, sem corte, sem planejamento, sem nada, e conseguir manter o foco para passar aquela mensagem num tempo muito pequeno, né? Hoje em dia as pessoas não têm muita paciência para assistir um vídeo muito longo, então é um esforço muito grande e também é uma exposição muito grande sobre aquilo que a gente pensa, né? Porque tem muita coisa errada, né? No mundo, no nosso país e no nosso município. Então, como falar de coisas erradas sem apontar quem é que está por trás dessas coisas erradas, né? Como somar no processo. Então é algo muito delicado e a gente acaba se expondo muito com relação a isso, né? Mas eu acho que é um bom combate, o propósito é um propósito muito bom e eu estou gostando muito de participar desse momento de campanha política, né, de pré-campanha. Eu acho que é uma coisa muito rica e que todos deveriam fazer. Então, voltando aqui ao assunto do PDDU, né, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Ubajara. É um documento bem complexo, eu quero trazer mais detalhes sobre ele e discutir isso com vocês, mas o que eu queria passar aqui, a mensagem principal, é que existe já um plano. Talvez esse plano já esteja atualizado, né? A gente fez uma pesquisa, não encontramos esse plano atualizado, que ele tem que ser feito a cada 10 anos, porque de 10 em 10 anos o município muda, então são muitas características. Então esse Código de Obras e Postura de Ubajara é como se fosse uma espécie de lei que fosse dar um reforço à lei orgânica municipal, que de certa forma está ligado à lei estadual e à lei federal, né? Então é um afunilamento de leis. E por que precisa ter um PDDU? Porque cada município tem uma característica, né? Uma característica geomorfológica, uma característica cultural, uma característica econômica, né? Então isso faz com que esse plano, né? E que é um livrão, assim, né? São vários grandes livros, se você for imprimir, dá para encher uma estante inteira de conhecimento, de informação bem legal aqui sobre o município de Ubajara. Então eu proponho, inclusive, que as escolas possam ter acesso a esse documento e deem uma lida, porque tem muita informação boa. E com relação a calçadas, né, eu tenho falado bastante sobre calçadas, porque existem dois padrões de calçadas. Um padrão de construção espanhola, portuguesa e um padrão de construção britânica. Então, se a gente for separar aqui as Américas, né, América do Norte, América Latina e América do Sul, exceto os Estados Unidos e Canadá, o resto tudo foi colonizado pela Espanha e por Portugal. E a diferença do urbanismo de uma cidade americana com uma cidade mexicana é completamente diferente, menos uma estando distante da outra por 1 quilômetro, né? As cidades que ficam ali na fronteira do México com os Estados Unidos.
Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós, desde a época dos nossos bisavós, nós convivemos com cidades projetadas no modelo espanhol, no modelo português. Então, o urbanismo das nossas cidades é péssimo. Quando você vai para uma cidade de um país, de uma região que foi colonizado pelos ingleses, por exemplo, o padrão já é diferente. Se você for mais para o norte, o padrão viking já é mais organizado. E é tão organizado que você se assusta. Mas quando você vive numa região a vida inteira e seus pais e seus avós viveram nessa região a vida inteira, você não tem comparação para entender o que é uma calçada de fato, o que é urbanização. Esses elementos que fazem com que a cidade seja um lugar legal de se viver, um lugar bonito, um lugar prazeroso de se caminhar. Então, né, como nós temos um PDDU, como nós temos leis, as leis falam nas calçadas. Eu queria ler aqui alguns itens, alguns dos artigos com relação à seção 2 do PDDU do Código de Obras e Posturas de Ubajara, tá? Dos passeios e vedações. Compete ao proprietário, né, o dono da casa, a construção, reconstrução e conservação dos passeios em toda a extensão das testadas do terreno, edificados ou não. Então, por exemplo, se você tem uma casa construída, um prédio, ou até mesmo um terreno baldio, né, que você faz o muro, compete ao proprietário fazer e fazer a manutenção dessa calçada. Cabe ao município estabelecer padrões de projeto para os passeios de forma adequada às condições geoclimáticas e garantir o trânsito, acessibilidade e seguridade às pessoas sadias ou deficientes, além da durabilidade e fácil manutenção. Então é o município que tem que estabelecer a acessibilidade para que a calçada que cada um vai construir na frente da casa seja de acordo com o padrão do município, para que a gente possa garantir que as pessoas andem com segurança, tanto as pessoas sadias como as pessoas com deficiência. E que seja feito de um material simples, que tenha uma fácil manutenção. O piso do passeio deverá ser de material resistente, antiderrapante e não interrompido por degraus ou mudanças abruptas de nível. Então, são duas situações interessantes. As nossas calçadas, às vezes, quando tem um desnível, o proprietário da casa constrói a casa no nível e faz com que a calçada fique no nível, né? E ele quebre, né? Tenha quebras abruptas. Então, se uma pessoa de idade, com mais de 70 anos, vem andando na sua calçada, ela tem que sair da calçada, ir para a pista, para descer e voltar para a calçada, porque ela não consegue pular aquele degrau. Muitas calçadas também, o proprietário ele utiliza um material de resto de construção, como azulejos quebrados, que dá um aspecto bonito, mas aquilo fica liso, escorregadio. Eu mesmo, correndo pelas calçadas aqui de Ubajara, de tênis, em algumas calçadas eu passo bem devagarzinho, porque se você escorregou ali, você cai e bate o cotovelo, né? Então imagina uma pessoa idosa levar uma queda dessa. Todos os passeios, né, quando ele fala passeios, aqui se refere a calçadas. Todos os passeios deverão apresentar a continuidade de uma faixa de no mínimo 90 centímetros de largura, livre e desimpedida de mobiliário urbano e arborização para permitir a circulação de deficientes físicos. E é uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás, que foi o prefeito daqui, se eu não me engano foi o Ari, que ele recomendou que, baseado no PDDU, todos os terrenos baldios deveriam ser murados, né? E aí eu queria citar esse exemplo, né? Aí, se eu estiver enganado com relação a quem foi, vocês, por favor, me corrijam. E foi interessante porque eu acompanhei isso, né? O que foi que aconteceu? Ubajara possuía muitos terrenos baldios e estava juntando mato, gente jogando lixo, dificultava muito a ação da prefeitura. Então, eu acho que na época o prefeito, o Ari, ele criou um decreto baseado nessa lei e que todos os terrenos baldios deveriam ser murados, né? Então criou uma resistência logo no início, mas depois os proprietários entenderam e aproveitaram e muraram os seus terrenos. É claro que a prefeitura tinha força, né, política de quem não murar ser multado, coisa assim. Mas é interessante porque algumas decisões da prefeitura que pode gerar um certo desconforto da população, né, como você regularizar calçadas, no início pode ter uma resistência muito grande, mas depois eu acho que a população entende. E aí pode ser uma grande utopia, né, a gente achar que nós vamos pegar uma cidade como Ubajara e criar um padrão de calçadas em Ubajara como uma cidade canadense, uma cidade alemã, uma cidade americana. Mas sim, é um projeto ousado, né? O que eu acho é que
com essa grana toda que vai vir aí com relação ao marco regulatório do saneamento básico, né, e outros dinheiros que possam existir na parte de reestruturação do país, se nós pudéssemos utilizar o Ubajara como exemplo, tanto para o Brasil, né, mas sobretudo aqui para Ibiapaba, de pegarmos algumas das principais avenidas, algumas das principais ruas e propor isso, né, tanto com os proprietários, para que nós pudéssemos arrancar todas as calçadas, porque vai ser cavado o chão, né, para passar os canos do saneamento básico. Se nós pudéssemos aproveitar esse momento, arrancaríamos tanto a pista como as calçadas, como a parte elétrica, como a parte de água, né, a parte hidrossanitária. Reformaríamos tudo isso e nós criaríamos uma avenida ou algumas das principais avenidas de Ubajara já nesse padrão de construção, né? E aí a prefeitura, com seus mecanismos e com a Câmara dos Vereadores, poderia propor para que outras ruas, outros bairros começassem a padronizar suas calçadas. E o que eu acho é que na hora que isso tudo estiver padronizado, basta uma avenida com a calçada plana, com um declive para passar com a cadeira de roda, com semáforo, com sinalização de faixa de pedestre, é lógico que a população vai achar isso interessante, né? A gente vê as pessoas caminhando na BR e nas pistas porque não tem um local para fazer uma atividade física. Tá? Então são pequenos elementos como esse que podem ir aos poucos transformando o Ubajara numa cidade muito legal. E para aquele que nunca viu o que é uma calçada, experimente dar para ele uma avenida inteira com a calçada planificada e bem projetada e depois pergunta para ele se ele está satisfeito ou não com aquilo. Eu acho que é um projeto que todos podemos abraçar, né? É um custo que todos podemos assumir, né? E é uma melhoria na cidade que todos nós podemos usufruir.